Está aberta a 6ª edição do Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação, sobre formas de comunicar. Quem é ouvinte habitual já sabe que procuro encontrar bons executantes da arte de falar, de ouvir ou de escrever. Se gostam do Pergunta Simples, digam qualquer coisa, avisem os amigos ou comentem no site ou no iTunes. A minha primeira imagem do convidado de hoje resume-se a uma palavra: charme. Uma palavra onde consigo encher um timbre de voz colocado, uma imagem física e esteticamente bela, mas principalmente um brilho intelectual que nem a aparente modéstia consegue esconder. Mas o mais fascinante é a sua capacidade. Será inata? Será treinada por 1000 negociações? Digo, a sua capacidade de acertar a sua frequência com a frequência dos outros. Como se nos sentíssemos quase de imediato a pessoa mais importante do mundo. Hoje converso com o embaixador Seixas da Costa. Ocupou importantes postos diplomáticos, geriu os assuntos europeus no governo de António Guterres e conhece os dois negociadores do Brexit, de um lado e do outro, da União Europeia e do lado de Londres. É que conhecer pessoas é mesmo um valor seguro. Nesta conversa falamos sobre o valor da confiança, de cumprir as promessas e até de saber dizer não ao chefe. Às vezes, tantas vezes difícil. Tudo com diplomacia, claro, ou não fosse Seixas da Costa um intérprete desta arte. Há uma primeira regra: sincronizar. Sincronizar-se com quem se fala. Bom, os diplomatas dependem um bocadinho do alvo do interlocutor, isto é, os diplomatas são sempre vistos como estando como interlocutores de uma entidade estrangeira. Essa entidade pode ser bilateral, isto é, outro governo, um diplomata colocado num determinado posto, falando com as autoridades desse país. Mas este modelo é um modelo, eu diria, muito reducionista relativamente àquilo que na realidade é a comunicação diplomática. Porquanto o diplomata tem uma interlocução muito variada, eu diria mesmo quase sem limites, quer em relação aos cidadãos da sua nacionalidade que vivem nesse país onde está acreditado, quer em relação às entidades de natureza económica, cultural ou outra que interajam com as embaixadas. Isto para um diplomata que está no estrangeiro. Depois há uma função que cada vez é mais importante na vida diplomática, que é a função multilateral, isto é, os diplomatas que estão acreditados nas organizações internacionais e que aí têm uma interlocução na representação dos interesses do seu país e, às vezes, em alguns casos, na negociação. A negociação não é, digamos, a negociação naquilo que nós concebemos, a negociação dos grandes tratados, dos grandes acordos, não faz parte do dia-a-dia dos diplomatas. Mas, na realidade, esse dia-a-dia dos diplomatas, que às vezes eu diria que é muito mais prosaico do que aquele que as pessoas pensam quando olham para a diplomacia e quando olham com um certo glamour ligado à condição diplomática, esse trabalho e essa ação implicam essencialmente uma coisa, implicam uma grande abertura por parte da pessoa que exerce o cargo e, em particular, uma capacidade de encontrar uma linguagem na relação com as autoridades locais, na relação com os interlocutores locais que vão muito para além das autoridades. Isso implica adaptar a linguagem? Implica, em primeiro lugar, ter uma grande sensibilidade relativamente aos públicos-alvo com quem está a relacionar-se. Eu fui diplomata na Noruega e depois dali fui para Angola. Eu não diria que é a noite e o dia, mas há uma mudança radical no modo de interlocução com um país como um país nórdico desenvolvido ou com um país que estava em guerra civil como era Angola. Depois estive em postos diplomáticos como Paris ou como Brasília, onde há comunidades portuguesas muito grandes. A nossa interlocução com a comunidade é muito importante, porque é uma mostra também de alguma relação do Estado português. Mas eu diria que o diplomata é essencialmente um mediador, contrariamente à imagem que se tem de que o diplomata é um mero reprodutor da vontade dos seus governos. Eu digo dos seus porque eu tive 21 ministros dos negócios estrangeiros que me deram 21 instruções diferentes entre elas, mas nós somos, no fundo, em primeiro lugar, uma espécie de continuidade da imagem de Portugal e, por isso mesmo, a nossa interlocução é sempre em nome do país, independentemente dos ciclos políticos que esse país atravessa.
Isto dito em democracia, obviamente. Isso implica, da nossa parte, uma capacidade para estar em sítios, nos mais variados sítios, com uma atitude de alguma abertura e de alguma habilidade, sejamos claros. Eu às vezes ponho-me a pensar, eu estive no Brasil no tempo do presidente Lula, e tinha uma excelente interlocução com a máquina política brasileira, quer do governo, quer da oposição. Eu às vezes imagino o que é ser embaixador hoje no tempo de Bolsonaro, ou ser embaixador nos Estados Unidos no tempo de Trump. É diferente, mas isso implica também que os profissionais que lá estão, os meus colegas que lá estão, sabem colocar-se perante uma realidade diferente, distinta, que por vezes pode ser agressiva. Eu estive em Angola num tempo de relações muito difíceis entre Portugal e Angola, e portanto nós tínhamos que escolher as nossas palavras com muito cuidado, porque as relações entre o governo português da época e o governo angolano eram muito complexas. E portanto a nossa aproximação local era feita com muito cuidado, com uma escolha muito criteriosa das palavras, e em particular nós procuramos, às vezes somos criticados por isso, arredondar as formas, isto é, evitar as esquinas, evitar os aspectos rugosos das coisas. Isso leva-nos às vezes, sejamos claros, àquilo que os franceses chamam a língua de madeira, la langue de bois, que é a necessidade, por vezes, de utilizar uma linguagem, eu diria que diz pouco, mas que, enfim, se for eficaz, é o que nós pretendemos. Eu pensava que isso era um condão dos políticos, que era dizer coisas sem nós às vezes tentamos também fazê-lo. O grande problema da diplomacia e da missão da própria palavra diplomática é garantir uma eficácia naquilo que é a representação do interesse que nos é dado levar. Nós temos um interesse, que é o interesse da defesa dos interesses portugueses e dos interesses a que Portugal está ligado. Nós não estamos apenas a defender os interesses portugueses, estamos também ligados àquilo que sejam os interesses, por exemplo, das organizações internacionais a que Portugal está ligado, e os princípios e os valores, e por isso não estamos apenas a representar Portugal, mas estamos, digamos, ali pagos pelo erário público, e esse também é um aspecto importante. Nós somos pagos pelo erário público, razão pela qual temos que ter alguma eficácia e vender um pouco aquilo que é a nossa própria função, e por isso mesmo ajudar os empresários, promover a vida cultural, descobrir fórmulas de facilitar a vida aos portugueses que passam ou vivem nesses países. Há uma adaptação que cada um de nós tem. Para um país mais pequeno, que é o caso de Portugal, para um país, eu diria, mais fraco no plano do poder internacional, as coisas tornam-se mais delicadas. Eu diria, eu diria que é mais fácil ser representante de um grande país do que do representante de um país mais pequeno. Um representante de um grande país tem ao seu lado a força. Um representante de um país mais pequeno, que não tem propriamente uma força, pode, digamos, ser obrigado a uma adaptação mais criteriosa e mais pontual. E por isso mesmo, ser diplomata português, até porque não temos um corpo diplomático suficientemente grande que lhe permita especializar-se em determinadas áreas, portanto nós fazemos tudo, fazemos o bilateral, fazemos a África como fazemos os países nórdicos, fazemos as organizações internacionais, enfim, temos que estar preparados para qualquer área, e em particular agora com esta, digamos, com a União Europeia a ser um elemento básico de tudo isto. Portanto, a nossa linguagem é a linguagem da eficácia. A nossa linguagem é a linguagem da eficácia. Por outro lado, há aqui um ponto importante que quando eu agora mencionei a União Europeia, que é o seguinte: nós não nos podemos afastar muito. Por exemplo, na passagem de uma determinada mensagem a que Portugal está ligado no quadro internacional, mensagens em matéria de direitos humanos, em matéria de respeito aos princípios democráticos, etc., daquilo que é, digamos, o template, para utilizar uma expressão britânica, da União Europeia. Portanto, nós, no fundo, também representamos a União Europeia e também nos sentimos representados por ela. E, portanto, a nossa linguagem também se tem que adaptar à linguagem... Às regras da União Europeia. Às regras, ou pelo menos a um conjunto básico referencial de princípios que a União Europeia projeta. Nesta carreira diplomática que manteve, muito ativa, falou-me de momentos em que as relações políticas entre os países são mais difíceis e mais delicadas, e que é necessário essa diplomacia, que me passa a expressão, para conseguir encontrar bons equilíbrios.
Tem alguma história de alguma coisa que tenha corrido particularmente mal ou particularmente bem, e onde tenha sentido essa ou tensão ou então esse aliviar quando disse, ok, eu consegui fazer este trabalho bem feito? Eu devo dizer que não passei por situações extremas. Passei por situações mais ou menos delicadas, nomeadamente em Angola, ao tempo da Guerra Civil. Os embaixadores sentem essa pressão? Eu não era embaixador na altura, mas eu diria que toda a missão diplomática, toda a estrutura diplomática sente isso. E sente isso e, obviamente, tem que ter a noção de que há, por detrás daquela relação, uma tensão. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aliviar também um pouco essa tensão. E por isso que eu estava a dizer que nós somos um pouco medianeiros. Isto é, nós também temos uma linguagem para com o nosso próprio governo. Porque fazemos compreender ao nosso próprio governo, traduzimos para o nosso próprio governo, seja ele qual for, aquilo que é a realidade local. Às vezes somos vistos, há uma expressão que se utiliza na carreira quando as pessoas ficam demasiado próximas da realidade local, que é "he goes native", fica nativo. Às vezes ficamos nativos, temos esse risco que é, de tal modo conhecemos a realidade local, que começamos a simpatizar com ela e a ser representantes dessa realidade junto ao nosso próprio governo. Este é um erro diplomático clássico. E que a certa altura, digamos, a posição da nossa capital, ao dar-nos instruções e nós estarmos a contrariá-los, dizendo não pode ser porque eles não querem, porque cria-se aqui uma certa contradição. Mas nós temos que fazer essa mediação. E essa mediação tem a ver com a necessidade, por vezes, de, ao ser-nos pedido uma determinada diligência que não é factível, ter que, já me aconteceu isso, e em várias situações, ter que explicar a Lisboa, não vamos fazer isso. Não posso fazer isso. Então cria-se quase uma situação limite, se for uma coisa muito grave, mas não pode fazer isso porquê? Porque nós ordenamos. Não, uma coisa digamos, um critério de opinião. Outra coisa são coisas absolutamente limites em que e aí tem a ver com a autoridade que os próprios diplomatas tenham perante Lisboa. Isto o seu próprio peso. O seu próprio peso. Eu dizer, eu não posso fazer isto e não vou fazer isto por isto assim. E aí Lisboa compreende. Quer dizer, Lisboa compreende e os políticos e os diplomatas que estão na estrutura hierárquica do Ministério encarregar-se-ão de perceber a minha resposta e tentar acomodar-se-ão ou não. Quer dizer, e portanto, há aqui um diálogo que se faz com as autoridades locais, mas também com as autoridades... Eu quero imaginar que com 21 gabinetes diferentes nos negócios estrangeiros, que tenha apanhado desde políticos brilhantes e com grande visão e outros um pouco mais limitados ou com menos experiência. Apanhei de tudo, devo dizer que sem ir para nomes, apanhei de tudo. Apanhei políticos que muito rapidamente perceberam onde estavam e o que tinham que fazer e orientavam-nos de acordo com a sua linha básica de gestão diplomática, que normalmente não se afasta muito de uns para os outros, mesmo em ciclos políticos contraditórios. Eu quero dizer que... À esquerda ou à direita se mantém um contínuo. A diplomacia portuguesa, a representação externa de Portugal nos últimos 40 anos, eu diria, está mais ou menos estável. E a tendência é que os ministros possam dar naturalmente o seu toque pessoal, mas que mantenham mais ou menos um respeito por aquilo que é um padrão de comportamental. Porque é esse padrão de comportamental que para um país da nossa dimensão também é importante. Eu costumo dizer que um país como Portugal tem que ser um país previsível, tem que ser visto pelos outros como estável. E eu costumo dar um exemplo que me aconteceu em Paris em 2011, quando tomou posse o governo Passos Coelho, e eu nesse mesmo dia, no dia em que ele estava a tomar posse, eu estava a fazer uma apresentação na Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento francês, e foi-me proposto pelo Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros se eu não queria esperar pelo novo governo. Eu disse, não, eu vou falar e explicar a política externa
portuguesa nas suas várias dimensões, sem a mais pequeno risco de ser contraditado pelo governo que aí vem, que é exatamente o contrário do governo que aí estava. Nós temos uma política externa suficientemente sólida para, nas coisas essenciais, a relação transatlântica, a relação europeia, a relação com os países de expressão portuguesa, proteção das comunidades portuguesas no exterior, poder garantir que esta vai ser a linha. Mesmo, assim. Depois poderá haver nuances aqui ou ali. E, portanto, é interessante e é cómodo, devo dizer, e dá uma grande satisfação poder representar um Estado em que nós temos a certeza de que o essencial ali fica e que nós podemos dar essa força. Isso dá-nos também alguma força na interlocução com as entidades locais. Há quase uma aura, posso dizer quase mítica da diplomacia portuguesa, quando consegue colocar um presidente como presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, como consegue colocar António Guterres como presidente, como secretário-geral das Nações Unidas. Como é que isto se faz? Bom, isso quase contradiz a ideia de que somos pequeninos, coitados. Não, nós não somos pequenos. Mas já somos no plano internacional, somos um país médio, 10 milhões de habitantes é um país médio. E depois temos, volto a usar uma expressão britânica, os diplomatas são terríveis, nós jogamos um pouco acima daquilo que é a nossa categoria. Isto é, nós temos uma história. E eu não quero utilizar a história com H grande da grande eloquência dos descobrimentos ou não sei o quê. Temos um historial de presença internacional muito sólido. E, em particular, as pessoas têm a noção que quando nós dizemos uma coisa, fazemos-la, nós não prometemos votos e depois não os damos, ou dizemos que damos a 4 o único voto que temos. Nós temos uma imagem de honest brokers. Eu peço desculpa outra vez uma expressão britânica, mas isto é o vício diplomático. Somos uns negociadores. Somos uns negociadores honestos e fazemos isso e temos essa experiência em vários... Eu diria que há uma expressão que o Ministério não gosta muito que eu diga, mas que eu costumo dizer: nós, como não temos grandes interesses, podemos nos dar ao luxo de ter grandes princípios. E um dos grandes princípios é, por exemplo, partilharmos, em particular depois do 25 de Abril, um conjunto de metas e de linhas orientadoras em matéria de direitos humanos, em matéria dos grandes objetivos de desenvolvimento, etc., que são hoje em consonância com aquilo que é o mainstream internacional. E, portanto, nós hoje somos bem vistos no plano internacional. E aí vem aquilo que eu disse há pouco, que é a previsibilidade. Isto é, as pessoas sabem onde é que Portugal está nesta matéria. Portugal defende o multilateralismo, Portugal está nos direitos humanos sem reticências, Portugal faz a proteção das questões democráticas e na União Europeia sabe-se onde é que Portugal está. Isso é muito importante. Não andamos a tergiversar e a saltitar de um lado para o outro. Isso, por outro lado, temos uma história muito curiosa, é que nós cumulámos amizades em tempos diferentes. No tempo do colonial, nós tínhamos uma excelente relação com os países da América Latina, porque necessitávamos dos votos para tentar evitar o isolamento português nas Nações Unidas. A seguir ao 25 de Abril, com a independência das ex-colónias, em particular as africanas, nós criamos um lastro de relações fantástico com os países africanos, que depois, mais tarde, viemos a aculturar no apoio a esses países africanos no âmbito da União Europeia, em tudo o que seja questões de desenvolvimento, no âmbito da OCDE. Fomos um país que se manifestou muito aberto, sendo um país nato, sendo um país que partilha fortemente os princípios transatlânticos. Fomos um país que se mostrou muito aberto ao alargamento da União Europeia aos países do centro e leste europeu. O que nos facilitou extraordinariamente, e aquele período de 74, 75, criou, por muito que algumas pessoas não gostem, uma relação de alguma simpatia com a então União Soviética e que depois que se prolongou, porque a história também é um pouco estranha, prolongou-se pela Rússia, e nós hoje temos uma excelente relação com a Rússia e também com a generalidade, eu diria, dos 15 países em que a União Soviética se dividiu. Isso é quase um pleno? É quase um pleno, e isso é que faz com que perante uma negociação internacional, perante uma votação internacional, perante uma eleição internacional, nós encontremos aliados em todo lado. Vamos encontrá-los na Ásia, que tem uma imagem extraordinária sobre Portugal, que foi, digamos, ligeiramente tocada negativamente no período de Timor, naquele período de Timor e num certo isolamento que nós provocámos à Indonésia, mas temos o Japão do nosso lado, temos uma imagem simpática na Tailândia, temos uma imagem magnífica na Índia. Temos a China, que deu uma ajuda na altura da crise. A China,
repare, nós estamos um pouco cobertos por todo lado. Eu perguntar-lhe qual é o país com o qual Portugal tem relações mais difíceis e tensas. É difícil dizer. E, portanto, nós conseguimos garantir isto, e por isso mesmo a nossa máquina diplomática é até um bocadinho maior do que aquilo que justificaria automaticamente isso. Mas eu tento sempre a dizer e a tentar explicar aos políticos e àqueles que no Ministério querem reduzir a máquina diplomática, que a nossa presença, por vezes, pura presença, tem uma força muito grande e ajuda-nos a ser reconhecidos pelos outros. Eu acho que Portugal é um país atípico nesta matéria e acho que é uma vantagem fantástica que nós temos na nossa imagem perante o mundo. E não sei se participou mais ativo ou menos ativamente nas campanhas quer de António Guterres para as Nações Unidas, quer de Durão Barroso para a União Europeia. Tenho curiosidade de saber o que é que se passa, o que é que fazem os diplomatas nesses tempos? O caso de Durão Barroso é um pouco diverso, porquanto foi uma negociação rápida e eu acho que teve muito mais a ver com os equilíbrios europeus e com a relação entre o Partido Popular Europeu e o Partido Socialista Europeu e depois com o poder de algumas figuras-chave na maquinaria europeia. Portanto, foi um jogo mais político do que Foi um jogo mais político do que diplomático. O de Guterres não foi. O de Guterres foi um jogo bastante diplomático, com trabalho a vários níveis e, portanto, digamos, comparado àquilo que eu assisti e participei no passado, de campanhas, por exemplo, para a eleição para o Conselho de Segurança ou para certos lugares nas Nações Unidas e, portanto, em que se foi exatamente aos mesmos sítios onde vamos. E isso também, repare, a última eleição para o Conselho de Segurança, nós fizemos um programa muito baseado naquilo que eram os interesses dos pequenos e médios países. Chegado ao Conselho de Segurança, eu lembro-me do meu colega, o José Filipe Moraes Cabral, dizer, e agora, a dizer aqui em Lisboa, e agora é preciso cumprir aquilo que prometemos. E agora, nos próximos 2 anos, temos que estar atentos a estes interesses. E é isto que depois, mais tarde, nos permitir o Tuvalu, ou Vanuatu, e dizer, olha, como viram, nós dissemos aquilo quando foi do Conselho de Segurança, temos agora aqui um candidato, que é um candidato excepcional, e o Guterres também, digamos, é candidato de si próprio, isto é, ele tinha a sua própria qualidade, mas obviamente que o trabalho diplomático foi extraordinário e conseguiu, digamos, diplomático e político, estas coisas estão todas ligadas, foi muito bem feito e aí está o seu resultado. Isso implica ir às capitais, falar com as pessoas, mostrar o programa? Implica, por vezes, ir às capitais, embora há uma questão que tem que se perceber, é que há países que têm há muitos países, eu diria mais, quase 100 países, ou mais, cuja estrutura diplomática é ínfima, que tem meia dúzia de embaixadas. E, portanto, o papel dos embaixadores, por exemplo, nas Nações Unidas, é muito importante, porque é aí que eles fazem a interlocução com o resto do mundo. Está toda a gente lá. Porque os países têm normalmente embaixadas aonde? Tem Washington, tem Paris, tem Londres, tem Roma, podem ter em Madrid alguns, as grandes capitais. As grandes capitais. Moscovo, Pequim, mas, sei lá, um pequeno país das Caraíbas ou um pequeno país do Pacífico, à parte da vizinhança, digamos, que é importante. Depois o resto tem um embaixador que é acreditado numa montanha de sítios. Só para lhe dar um exemplo, eu quando estava em Paris como embaixador, havia 51 embaixadores que viviam em Paris e que estavam acreditados em Portugal. Isto é, não tinham embaixadas aqui. E, portanto, essa interlocução é fundamental. Mas há um ponto que eu há bocado tinha-me lembrado de lhe dizer e que é o seguinte. Há um elemento fundamental na diplomacia que é o estabelecimento da relação humana e o estabelecimento da interlocução pessoal. Isso é confiança, ouvir... Confiança e, em particular, aquele que é o nosso interlocutor perceber que não estamos a mentir. Embora possamos estar a dizer coisas diferentes do que dissemos no passado. Eu já tive que dizer coisas diferentes de ciclos políticos, mas ao dizê-lo, estava a transmitir a vontade legítima do meu governo. O governo tinha mudado, eu mudei. Dou-lhe um exemplo que nunca o disse, mas eu, por exemplo, quando estive em França durante os primeiros 2 anos, aumentei e tentei aumentar os leitorados de português, os professores de português para as crianças nas comunidades portuguesas, etc. Depois veio a Troika, depois veio o período de restrição financeira.
eu tive que retirar leitorados, tive que reduzir o número de professores para o ensino de português e tive que o fazer mais ou menos com a mesma cara, porque estava a representar momentos diferentes. Com que incentivou essa criação? Mas eu, passando a mensagem às pessoas de alguma genuinidade naquilo que eu estava a dizer. Eu disse aquilo naquela altura porque era isto, era com base neste orçamento que explicando eu podia fazer. Contexto, provavelmente. O contexto mudou, logo eu tenho que mudar. Mas isto tem que se fazer com autenticidade, com autenticidade. Depois há um ponto importante que a vida diplomática tem. A vida diplomática cria uma espécie de uma máfia internacional de relações, que às vezes são etéreas. Estamos 2 anos num posto com uma pessoa, ficamos com o conhecimento, mas de repente somos mudados para um determinado posto. Vamos encontrar um tipo que conhecemos vagamente. Vi um post que colocou no seu Facebook a propósito de um embaixador da Bielorrússia. Exatamente. Que tinha conhecido há muitos anos e que subitamente o viu no jornal. Vi no jornal e eu andava, aliás, intrigado sobre o que é que tinha acontecido a esse homem. Já não o via desde 2002, portanto estamos a falar quase há 18 anos, e de repente vejo no jornal que é um dos dissidentes de Lukashenko. Foi para mim uma grande surpresa, quer dizer, mas quando vi aquela fotografia daquela manhã, eu disse que olha, aí está, eu andava à procura do que é feito deste homem, sempre pensei, se calhar saiu da carreira, se calhar não, por visto era embaixador na Eslováquia, creio eu. E portanto, esse tipo de relação é importante. A mim foi-me extremamente útil que em algumas capitais onde trabalhei ir encontrar colegas que tinha conhecido noutros sítios, porque esses colegas têm eles próprios uma rede de relações que rapidamente nos facilitam. Em Paris isso foi absolutamente fundamental. Eu encontrei, de repente dei-me conta que o assessor diplomático do presidente Sarkozy tinha sido meu colega nas Nações Unidas, que um dos mais ativos embaixadores em Paris, que era o embaixador da Suécia, tinha sido meu colega como secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Suécia e colega com grande proximidade. Um outro polaco era um tipo extremamente agradável em relação a Portugal e que nos ajudou imenso, etc. E tudo isso me abriu as portas de um momento para o outro. Isso acontece a muita gente e é preciso, mas temos que fazer isto de uma forma genuína e não meramente artificial, porque a carreira diplomática tem um aspecto artificial também na linguagem Nós temos que nos dar bem com as pessoas, isto é, e temos que nos dar bem com pessoas com quem normalmente não nos daríamos. Se eu não gosto do diretor-geral de não sei o quê do país onde estou acreditado, eu não posso dizer eu não me vou dar com esse senhor. Não, eu tenho que me dar com esse senhor. Tenho que encontrar uma linguagem simpática, urbana, cordial, para me dar com ele. E não deixar transparecer o facto de eu não gostar dele. Portanto, há aqui também algum elemento teatral que está ligado a este comportamento. E depois ter o gosto também pela ligação pessoal, social, quer em relação aos interlocutores oficiais, quer em relação aos interlocutores privados, que são às vezes importantes para abrir portas. Citou já 2 ou 3 expressões inglesas, sendo que agora não é muito popular em tempos de Brexit. Quero imaginar que o trabalho que os diplomatas hoje estão a fazer, que fizeram até ao Brexit e que agora estão a fazer para tentar, enfim, recompor um bom acordo entre a União Europeia e os britânicos, não deve ser propriamente uma tarefa muito, muito fácil ou confortável. Quando os britânicos iniciaram a ruptura, o representante britânico para as negociações era o David Davis, que tinha sido meu colega como secretário de Estado dos Assuntos Europeus em 95. O negociador europeu era o Michel Barnier, que tinha sido secretário de Estado dos Assuntos Europeus, precisamente em 95. Eu estava com alguma curiosidade, porque estavam os dois, que se conheciam entre eles e que eu também conhecia, e com quem trabalhei horas, dezenas e dezenas de horas. A missão é impossível, eu não sei se a missão é impossível, mas é muito, muito difícil. O processo do Brexit é muito difícil, não apenas pela complexidade das relações que se teceram entre o Reino Unido e a União Europeia ao longo destas décadas, mas em particular pelos pressupostos de natureza política que estão subjacentes às atitudes de cada um. A União Europeia mostrou, neste caso, aliás, curiosamente, uma grande unidade, uma espantosa unidade, eu diria. E, portanto, deve ser muito, muito complicado. E deve ser também muito complicado ser, ao mesmo tempo, simpático e firme, que é uma coisa que nós aprendemos com o tempo, demora alguns anos a fazer, que é poder ter uma atitude de grande firmeza, sempre num ambiente de grande simpatia, porque eu nunca encontrei até hoje
nenhum caso em que a hostilização e o ambiente de agressividade tivesse tido algum sucesso no plano dos objetivos diplomáticos e de uma negociação diplomática. E por isso mesmo fiquei sempre muito chocado por uma figura que certa esquerda portuguesa incensou num determinado momento, que era o Varoufakis, pelo modo como o Varoufakis negociava dentro da União Europeia. Eu sempre disse, e escrevi, aliás, na altura, isto não vai dar a nada. O homem das finanças da Grécia, que era muito agressivo. E que, digamos, foi para o Eurogrupo, enfim, partindo a loiça. Não se consegue resultados assim. Isto é, consegue. Se alguém for para uma negociação destas com a placa dos Estados Unidos atrás, ou da França, ou da Alemanha. Agora, quem vem da Grécia tem que perceber que tem que fazer aqui alguma adaptação. E o facto do Varoufakis não ter conseguido nenhum sucesso é a prova provada de que essa agressividade diplomática não é a melhor forma para tratar, a melhor forma. Todavia, na relação entre a União Europeia e os britânicos, por um lado, sempre com o discurso dos britânicos a dizer que estavam na União Europeia, mas não estavam, a culpa do que acontecia era sempre dos europeus, enfim, aquele jogo que era habitual, mas de facto a teia de relações sociais, culturais e económicas não dá para rasgar, ela está lá. Não dá para rasgar. Não dá para rasgar e mais do que isso, quer dizer, é sabido que a posição face ao Brexit é uma posição que não é consensual no Reino Unido, digamos, para simplificar, metade, digamos, eu diria que metade dos britânicos gostariam de ter permanecido na União Europeia. E por outro lado, a densidade das relações aos mais variados níveis é hoje praticamente impossível de destruir, quer dizer. Como é que se resolve esta quadratura do círculo? Para que ninguém perca a face? É uma questão de um jogo de forças, porque por um lado também, a União Europeia também não convém a ruptura, porque é preciso perceber que um dos grandes mercados, por exemplo, da Alemanha é o Reino Unido, e portanto se amanhã houvesse uma ruptura de natureza comercial, a Alemanha também sofria. O Reino Unido está a jogar com isso, há aqui um elemento de chantagem em tudo isto. Eu confesso, não conheço os dossiês e não conheço a complexidade dos dossiês, mas o que eu presumo é que o Reino Unido está a tentar jogar naquilo que são as desvantagens que a União Europeia teria de uma ruptura sem acordo, para tentar um acordo de última hora, nem que seja, digamos, um penso rápido que possa, porque não interessa a ninguém a catástrofe, esse é um ponto, e o Reino Unido também sabe isso. E como sabe isso, está disposto a fazer, digamos, o bluff até ao fim. Mas deve ser muito complexo e muito, muito difícil negociar aquilo, mas é um espetacular exercício profissional e técnico que deve ser altamente desafiante para quem está no meio daquilo. Se olharmos para o outro lado do Atlântico, temos alguém que partiu a norma, que é o Donald Trump. Partiu a norma que ele próprio, que os Estados Unidos criaram. Porque se nós repararmos bem e olharmos em perspectiva... Já quer apostar se ele é eleito ou não? Devo dizer que não faço apostas. Não faço apostas, mas a sensação que nós temos é o seguinte: aí está a questão também do diálogo, e nós habituámos-nos ao longo das últimas décadas a um certo tipo de diálogo amistoso entre os dois lados do Atlântico. Independentemente das dissonâncias que pudesse haver, mas também com o Reino Unido de primeiro para ajudar quase sempre a colmatar as dificuldades, nós habituámos-nos a ter os Estados Unidos, eu não diria como o filme do Wim Wenders, como um amigo americano, mas de certo modo como um interlocutor que partilhava um conjunto de valores próximos dos nossos. Independentemente dos Estados Unidos, depois quando lhes apetecia, faziam o que lhes apetecia, utilizavam o multilateralismo e as Nações Unidas um pouco à la carte, mas de todo modo estava do nosso lado, digamos, e por isso mesmo é que todos continuamos a ser membros da NATO, e não é por acaso. Dito isto, e foram os Estados Unidos quem, após a Segunda Guerra Mundial, criou, no fundo, este mecanismo global e, mais do que isto, esta cultura comportamental. A circunstância dos Estados Unidos se terem afastado com um discurso agressivo, inamistoso, daquilo que era a tradicional relação com a Europa, é algo que... Uma fratura, que o Trump está permanentemente a criar fraturas. Porque faz parte também do seu jogo interno fazer essa fratura, e faz parte do seu jogo interno dizer que não faz cedências externas que possam pôr em causa os interesses americanos. Todos nós sabemos que cada país defende os seus interesses. Quer dizer, a América dizer America First, claro que sim. E Portugal First também, sempre que eu posso. Sempre assim foi, não é? Quer dizer, sempre assim foi. A questão não é essa. Nós encontramos mecanismos que permitam acomodar
mudar os interesses, porque os Estados Unidos também têm interesse em ter amigos, quer dizer, portanto é importante cultivar esta relação. O Trump pode ser um interlúdio na política americana, eu espero que o seja, mas não deixará, todo este período não deixará de ter o seu peso naquilo que são as relações transatlânticas e, portanto, vai ser muito complicado. Mesmo que Trump mude, a realidade mundial não vai mudar radicalmente. Por exemplo, no aspecto que é mais importante, talvez, nas próximas décadas, a relação com a China não mudará radicalmente a relação dos Estados Unidos com a China, o facto de Trump ser eleito ou não. Os democratas terão, em relação à China, muito provavelmente, uma política muito parecida com aquela que tem Trump. Por outro lado, os democratas terão uma posição muito mais agressiva face à Rússia do que Trump teve, por razões que ainda um dia a história há de explicar. Quer Trump, quer os democratas têm uma posição mais ou menos similar no tocante ao Médio Oriente, à relação com Israel, ao apoio embora Trump se tenha aproximado do eixo sunita liderado pela Arábia Saudita e Barack Obama não, mas no fundo, digamos, os interesses de desengajamento do Médio Oriente são interesses partilhados pelos democratas e republicanos. Se nós olharmos um bocadinho mais para baixo, o nosso país-irmão Brasil elege Bolsonaro e subitamente também olhamos para uma sociedade que ficou fraturada até na comunicação do que era Lula, do que é Bolsonaro, e não numa fórmula quase de alternância, como temos em Portugal ou na Europa, mas numa forma quase suicidária, quase fratricida? Eu vou-lhe dizer com toda a sinceridade que, tendo sido embaixador no Brasil durante 4 anos, nunca estive à espera de Bolsonaro. Isto é, nunca acreditei que Bolsonaro pudesse ser eleito. É um erro meu, é um erro de perspective, digo com toda a sinceridade. Estamos a ter muitas surpresas. Trump foi uma surpresa, Bolsonaro foi uma surpresa. Trump foi uma surpresa relativa, apesar de tudo viu-se aparecer. É onde a chegar. Bolsonaro é um produto de uma rejeição do PT e de Lula, mas mais do PT do que de Lula, e de um certo extremar em sentido contrário da sociedade brasileira e, em particular, da circunstância dos candidatos possíveis numa direita moderada terem sido todos eles dizimados ao longo dos últimos anos por funções com questões que tinham a ver com corrupção, com a ligação com uma certa velha política. E, portanto, os candidatos mais moderados desapareceram e as pessoas ficaram quase na obrigação entre Lula, quase na prisão, ou Bolsonaro, que, sendo embora uma figura muito estranha, era uma figura que representava o antilulismo e o antipetismo, e foram por aí muitos deles. Alguns já se arrependeram, outros não, mas isto criou uma clivagem profundíssima na sociedade brasileira, que é difícil. Eu já lá estive depois disso, e falar com brasileiros, não se encontra um brasileiro neutro. O que é uma coisa extraordinária. difícil. Não se encontra um brasileiro que consiga fazer compreender as razões de um lado ou do outro. Aliás, se olhar, falamos de comunicação, se olhar para a comunicação social brasileira, é dificílimo encontrar órgãos que estejam... Eu vejo às vezes televisão brasileira na net e verifico que estão ou de um lado ou do outro. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Estes processos de escolha políticos que nos fazem trazer fenómenos como o de Bolsonaro, como o Trump em parte, mas olhando também para os italianos com fenómenos populistas e que agora aparentemente começam a aparecer em Portugal. Nós começamos a ter alguns sinais, não quero dizer só de populismo, mas a ganhar popularidade. Como é que olha para estes sintomas? Podemos usar a palavra? Eu vou usar uma expressão que se calhar não é muito, muito bonita, mas que as pessoas perderam a vergonha. Isto é, a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, criou, por uma certa onda cultural, um conjunto de defesas de uma certa cultura integracionista, de respeito pela diversidade, etc. Isso não mudou as pessoas no seu íntimo. Isto é, as pessoas começaram a comportar-se assim, porque o politicamente correto ia por aí. Mas as pessoas começaram agora a ouvir alto aquilo que pensavam baixo. E, portanto, quando ouvem alguém que é eleito, ou alguém que está próximo de quem é eleito, a dizer algumas barbaridades, e a permitir-se dizer essas barbaridades, as pessoas dizem, finalmente, eu tenho a oportunidade de expressar
ou de ver alguém expressar aquilo que eu penso e, portanto, poder dizer aquilo que eu penso. Há uma identificação. Há uma identificação com um discurso que é um discurso radical, que é um discurso extremado, e que é um discurso que se faz por contraponto ao outro. Isto, se nós olharmos para o Brasil e para o caso português, podemos ver similitudes. Isto é, o discurso do politicamente correto, a certa altura, estava muito marcado na lógica do PT e dos governos PT. E as pessoas estavam violentadas por isso. Muita gente que não era assim, etariamente, geracionalmente, sentia-se violentada por isso. Apareceu um candidato... Quase uma maioria silenciosa. Exato, quer dizer, eu não sei se é maioria, mas é pelo menos um significativo setor da população, que de repente encontra um candidato que, por exemplo, vamos ser o caso português, vamos chamar os bois pelos nomes, que diz que não gosta dos ciganos. E as pessoas, algumas pessoas que não gostam dos ciganos e que têm o mesmo preconceito, exatamente o mesmo preconceito, mas que nunca tinham encontrado no plano político alguém que lhe representasse esse preconceito, veem, espera aí, eu tenho aqui quem me representa este preconceito. Eu não gosto de viver em zonas onde estejam pessoas da etnia negra. Os tipos dizem, eu também não. Ora, aí está um tipo que diz estas, não sei o quê. E este tipo de coisas que são chocantes para aquilo que tinha sido, eu diria, uma cultura e uma evolução, porque eu aí assumo a 100% isto. Há uma evolução que está ligada à maneira de tratar as mulheres, de tratar as diferentes etnias, etc., tratar os imigrantes. E, portanto, o grande drama que eu acho que existiu por parte de alguns partidos políticos e de algumas forças políticas foi a circunstância de fugirem a enfrentar os problemas e tratá-lo de forma decente, porque agora eles vão ser tratados de forma indecente. E o que se passa, por exemplo, o que se passou, por exemplo, com a reação do deputado do Chega face à reação da deputada, inicialmente, do Livre, é, de facto, uma indecência sob o ponto de vista democrático. Houve uma escalada de tensão verbal. Sim. E, portanto, isso provocou e provoca reações e provoca um mal-estar em comunidades estrangeiras que vivem em Portugal. E eu devo dizer-lhe uma coisa, mas isto, enfim, é a minha perspectiva pessoal. Eu sou um grande fã da presença em Portugal de comunidades estrangeiras. Sou um grande fã da imigração em Portugal. E acho que Portugal, ao longo da sua história, só ganhou com a circunstância de ter muitos estrangeiros. Além de que os estrangeiros hoje são vitais até para a própria economia portuguesa, para a segurança social, etc. E, portanto, tratar bem os estrangeiros, tratar bem quem nos procura, acho que é um dever nacional. E não é uma obrigação desses estrangeiros, porque isso era uma perspectiva profundamente etnocêntrica, de vergarem-se a 100% àquilo que é o modo comportamental do cidadão europeu português. Esses cidadãos estrangeiros, que vieram do estrangeiro ou que vivem cá em segunda geração, têm eles próprios uma cultura. E essa cultura é também nossa. Uma questão de diversidade também. Essa diversidade tem que se expressar na nossa cultura e tem que se expressar no nosso dia-a-dia. Nós não podemos fazer um template à francesa, que é o template de que ser francês é assim, e quem não quiser isto não é francês. Isto não é verdade. Quase um livro de não pode usar o lenço, não pode ter essa religião. Nós temos que encontrar maneiras de fazer compatibilizar aquilo que é o respeito pela hierarquia, pelo funcionamento normal da sociedade, com aquilo que são as tradições e princípios de algumas de pessoas que têm outras bases culturais. Dito isto, é preciso que também haja uma capacidade de adaptação de um lado e do outro. Mas acho que há aqui um combate a fazer e algum combate está em nós próprios, porque todos nós, da nossa geração, também já mudámos o nosso comportamento. Eu tenho mais de 70 anos, eu fazia muitas graças no passado sobre os negros, eu fazia graças sobre as mulheres, eu fazia graças sobre coisas que hoje não faço. Porquê? Porque houve uma evolução. Isto não é apenas o politicamente correto, não, é o respeito por um conjunto de princípios e por um conjunto de pessoas que nós no passado tratávamos de uma forma displicente e arrogante. E portanto, essa evolução nós fizemos-la, eu fiz dentro de mim mesmo, da mesma maneira que hoje faço em relação ao ambiente, às questões ambientais que não ligava nada aqui há 30 anos, hoje ligo às questões ambientais e aos lixos e ao tratamento dos lixos, etc. São evoluções que a sociedade faz.
Agora, estar a tentar excepcionalizar dentro disto e ter um discurso radical e, em particular, vê-lo politicamente personalizado, custa-me bastante, mas, enfim, é a democracia também e a luta tem que se fazer no terreno democrático. Quando nós olhamos sobre as novas agendas, claramente, quando há uns anos apareceu o Partido dos Animais com um discurso ambientalista, claramente as novas gerações sentiram-se representados por essa causa e o impacto imediato foi uma multiplicação por 4 do número de deputados e, portanto, uma ocupação desse espaço político. Se nós olharmos para os próximos anos, podemos antecipar o espartilhar, em vez de termos 3, 4, 5 partidos mais fortes, podermos ter 20 partidos ou 20 movimentos diferentes dentro do mesmo Parlamento? O sistema político português é um sistema político que está feito contra o surgimento de pequenos partidos, por uma razão simples. Sendo o método de onde da base, nos distritos periféricos, que não sejam Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, os grandes partidos elegem sempre, os grandes partidos dividem sempre entre si os lugares. E, portanto, é muito difícil. Quem está a votar um partido pequeno em Vila Real ou em Faro sabe que está a deitar o voto fora. Isto é, está a mostrar como uma bandeira, mas está a deitar o voto fora. E por isso mesmo há uma espécie de voto útil sistemático nos grandes partidos. Eu acho que a obrigação dos grandes partidos era procurar estar atento àquilo que são os sinais que deram origem aos pequenos partidos e procurar dentro de si próprio também encontrar espaço para representar esses interesses. E, por exemplo, na questão ambiental, eu devo dizer que, independentemente da evolução, da avaliação que se possa fazer sobre as políticas dos governos na área ambiental, eu acho que não há um discurso ambiental, por exemplo, nos grandes partidos. E isso afasta muita gente. Afasta muita gente porque seria um fator de captação para isso. Sim, os grandes partidos não têm um discurso tem um conjunto de políticas públicas, tem um conjunto de políticas públicas vários, entre os quais também está aquilo, mas não dão conta da prioridade que aquelas manifestações dos miúdos representam numa geração. Porque estes miúdos são os votantes no futuro. É curioso, o engenheiro Pimenta, há mais de 30 anos no PSD, apareceu com esse Ribeiro Teles. E depois foram casos isolados, não fizeram uma escola política que apanhasse esse veio para falar sobre esses temas. Se reparar bem, nessa altura eram considerados uma espécie de umas figuras bizarras. O engenheiro Ribeiro Teles ou o Carlos Pimenta eram aqueles, eu não diria, no bom sentido, maluquinhos do ambiente. Os maluquinhos do ambiente tinham razão. Sim. E a prova veio-se a provar. Cedo demais, provavelmente, não é? Cedo demais, mas é sempre a tragédia daqueles que têm a razão antes do tempo. Há bocadinho estava a falar da questão do humor. O humor é uma boa ferramenta nas conversas dos diplomatas ou é um risco escusado? Eu sou suspeito porque sou um cultor firme dessa linha e, portanto, digamos, às vezes até com algum custo nas relações, porque eu acho que o humor, a ironia, a graça fazem parte de tudo isso. Eu confesso que acho que sim. Acho que os diplomatas sisudos fazem um estilo. Os diplomatas menos sisudos acho que têm algumas vantagens nesse aspecto, desde que isso não se transforme, digamos, no ridículo e não se transforme numa coisa mais caricata. Mas acho que sim, acho que o humor e o estabelecimento de uma relação humana mais próxima é um elemento importante. E vou-lhe dizer, há coisas que nós às vezes não conseguimos. Não há nenhum livro que nos explique isto. Nós vamos a uma reunião internacional e eu entro numa reunião internacional onde estão diplomatas de todos os países. Com quem é que eu vou estar? Com quem é que eu me vou juntar? Vou-me juntar com o espanhol, vou-me juntar com o brasileiro e vou-me juntar com o angolano, ou moçambicano ou o cabo-verdiano. Este é o meu núcleo natural. É claro que depois posso ter um amigo grego, ou posso ter um amigo americano, ou posso ter um amigo francês, tudo isso. Mas este é o meu espaço natural. Depois vêm uns venezuelanos, ou um cubano, ou um mexicano, ou um argentino, que também entram facilmente. O espanhol é o primeiro, porque está na Europa connosco. O brasileiro é quase da casa, quer dizer, portanto, o angolano e o moçambicano também, quer dizer, portanto, criamos ali uma espécie de... Esta é a naturalidade da relação. Eu imagino que o inglês tenha uma relação mais fácil com o americano, por exemplo, quer dizer, e portanto que o americano tenha uma relação mais fácil com o canadiano, que haja uma certa proximidade. Este é o nosso mundo.
estes círculos de... Depois nós criámos um mundo novo que é a União Europeia. A União Europeia também acabou por criar uma aculturação nova. E esta relação e o estabelecimento de uma simpatia e o estabelecimento... E depois também há aqui um ponto importante. A partilha de valores comuns é um elemento fundamental. Porque saber-se que estamos a falar com pessoas do mesmo lado é uma coisa fundamental. Porque quando estamos a falar com pessoas de culturas diferentes, podemos manter, eu tenho amigos de culturas diferentes, a relação é simpática, é agradável, é amigável, é até às vezes muito amigável, mas há barreiras, quer dizer, o facto de nós partilharmos... A língua é uma barreira? Ou é uma ponte? A língua é assim, eu sou de uma geração em que o francês e o inglês eram, digamos, as duas línguas internacionais. Até no início da minha carreira, eu diria mais o francês até do que o inglês. O declínio do francês é uma evidência, o inglês tornou-se a língua veicular, facilitou muito as relações. Facilitou extraordinariamente as relações, porque o criar uma linguagem comum, uma língua comum, mesmo que o léxico seja limitado, aquele chamado inglês do aeroporto, seja aquele... Mas o inglês internacional, para aquilo que nos interessa, é uma língua fácil e é uma língua básica para falarmos. Já me aconteceu, por exemplo, em relação aos espanhóis. Eu julgo que consigo falar portunhol, alguns espanhóis percebem português. Falam mal português, mas percebem português. Mas já me aconteceu numa reunião em Madrid, em que de repente o espanhol propôs que eu falasse português e eu falei espanhol, e eu percebia o espanhol dele perfeitamente, mas os outros não percebiam o meu português. E a certa altura passámos os dois a falar francês. Somos dessa geração e passámos as duas delegações, uma delegação oficial espanhola e uma delegação portuguesa, a falar francês. Hoje seria inglês, automaticamente. Também porquê? Porque há um léxico e um conjunto de palavras que nós conhecemos mais rapidamente em determinadas línguas do que noutras. Há termos técnicos que eu não sei em espanhol, mas sei em inglês. Ou até maioritariamente sei em francês. Mas a mim, naturalmente, hoje em dia, perante um interlocutor estrangeiro que fale português, a minha tendência é falar inglês. E volto a dizer, o meu inglês é um inglês tardio. Eu ainda sou de uma geração que no liceu, entre os 12 e os 15 anos, tinha 2 horas de inglês por semana. E não tenho inglês no final do liceu. Portanto, o meu inglês é um inglês aprendido na prática. O francês era muito mais natural para a minha geração, mas o francês foi declinando no plano internacional. Hoje, o espanhol começa a ser importante e há uma espécie de um portunhol que é utilíssimo no plano internacional. As pessoas costumam desvalorizar isso. No plano da linguagem, o portunhol, se reparar bem, nós conseguimos hoje fazer-nos entender, mesmo os portugueses que falam mal espanhol, fazer-nos entender perante hispanoparlantes. E se reparar o mundo que isso é, em termos da América Latina, em termos dos Estados Unidos, porque hoje as listas, os menus, parte do Sul, mas também o Washington, eu vejo os menus dos restaurantes hispânicos. Claro. Eu lembro-me em Nova Iorque, quando vivi em Nova Iorque, nos hospitais, de letreiros em espanhol. Portanto, nós estamos com um mundo crescente de língua espanhola. Este mundo que fala entre o espanhol e o português, e a comunicação não é necessariamente feita pelo rigor da maneira como falamos as coisas. Aliás, o Essa de Queiroz dizia, devemos falar patrioticamente mal as línguas estrangeiras, e o Essa de Queiroz era um diplomata. Acho que é muito importante nós valorizarmos a língua espanhola e valorizarmos o conhecimento da língua espanhola, hoje em dia. Eu sei que isto choca alguns anti-iberistas ferranhos, mas o problema não tem a ver com a política, o problema tem a ver com a comunicação. E na comunicação, quem souber espanhol, ou quem souber, digamos, tiver acesso rápido à língua espanhola, e quem souber inglês, hoje em dia, tem o mundo na mão. Estamos a fechar a nossa entrevista. Acontece de vez em quando, aconteceu no mundo do futebol, aconteceu com a gafe do PIB de António Guterres, aconteceu agora com o primeiro-ministro comentando a ação dos médicos. O off the record para si é uma curiosidade bizarra, algo inaceitável, ou enfim, algo que acontecerá sempre porque queremos saber toda a verdade, principalmente a inconveniente. O off the record é uma fragilidade. É sempre uma fragilidade, isto é,
Se nós não podemos dizer on the record, significa que há coisas que gostaríamos de poder ter dito, mas que não podemos dizer. Portanto, há aqui uma espécie de uma fragilidade. Depois há um elemento que eu acho fundamental na comunicação e na relação com os meios de comunicação social, que é a confiança. E a quebra da confiança na relação com o jornalista é uma coisa dramática. Eu nunca tive grandes problemas nesse aspecto, mas é uma coisa dramática. E portanto, o poder dizer a um jornalista alguma coisa off the record, com confiança, é importante. Resta saber se isso também não condiciona o jornalista. E esse também é outro grande debate que só se resolve caso a caso, perante os vários assuntos. Mas eu diria que é quase inevitável manter-se o on e o off nesta matéria. Quer dizer, e portanto, deve-se procurar dizer o máximo possível em on, e para poder dizer algumas coisas em on, tem às vezes que se utilizar algum gongorismo diplomático na linguagem. Cá está. Tudo em on, tudo gravado. No Pergunta Simples não há off the record. Mas fico grato se recomendarem o programa à vossa tribo, sempre no ar, em www.perguntasimples.com. Muito obrigado e até já.